Bom, agora a gente fala sobre o Prêmio Nobel da Paz, porque Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, foi anunciada como a vencedora do Prêmio Nobel da Paz deste ano pelo Comitê Norueguês do Nobel. A premiação reconhece o seu trabalho pela promoção dos direitos democráticos e pela luta para transformar a ditadura do regime de Nicolás Maduro em uma democracia justa e pacífica. O presidente do comitê destacou Maria Corina Machado como uma defensora corajosa e comprometida com a paz, afirmando que ela mantém a chama da democracia viva em meio à escuridão. O comitê acrescentou que Machado mostrou como as ferramentas da democracia são também as ferramentas da paz, representando a esperança de um futuro de liberdade para os venezuelanos. Maria Corina Machado percorreu a Venezuela nas eleições de 28 de julho de 2024, levando uma mensagem de mudança depois de 25 anos de chavismo. Nas primárias da oposição, ela teve mais de 90% dos votos, mas foi impedida de concorrer por uma desqualificação política contestada. Ela então cedeu a sua candidatura ao diplomata Edmundo González, mas seguiu como a principal liderança da oposição e a voz da resistência contra o regime de Nicolás Maduro. O Conselho Nacional Eleitoral declarou Maduro vencedor, sem apresentar as atas oficiais, enquanto a oposição mostrou cópias de mais de 80% dos boletins que apontam a vitória da oposição, expondo mais uma fraude eleitoral. No mês passado, o apresentador do Faroeste Brasileira, Gustavo Segré, e a jornalista Paula Leal conversaram com Maria Corina. Vamos acompanhar um trecho em que ela comenta a postura do governo Lula em relação à farsa das eleições. Queria voltar ao tema da fraude nas eleições da Venezuela no ano passado. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se recusou a admitir a farsa nas eleições. É possível dizer, Maria Corina, que o governo brasileiro foi cúmplice, é cúmplice dessa postura do ditador Nicolás Maduro em relação à farsa das eleições? Todo mundo sabe a magnitude da fraude que Maduro pretendeu fazer. Com atas em mãos, mais de 85% das atas oficiais, que também foram verificadas e auditadas por organismos eleitorais e especialistas no mundo inteiro. Todos concluíram os mesmos resultados. Ninguém, a estas alturas, pode alegar desconhecimento de que Maduro não entregou os resultados. Claro que não ia entregar, porque as atas originais e fidedignas demonstram sua derrota. Por isso, para mim, é injustificável que qualquer governo que se diga democrático não tenha reconhecido, até agora, Edmundo González Urrutia como presidente eleito da Venezuela. E o presidente Lula já fez críticas a Maria Corina Machado. O episódio ocorreu quando o regime de Nicolás Maduro impediu Corina de disputar a presidência da Venezuela. Vamos relembrar. Houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis. Pois é, Adalberto Piotto, lembrando que a Corina vive escondida dessa ditadura chavista desde 2024, pouco depois da eleição fraudulenta que aconteceu por lá. Boa noite, Daniel. Augusto, boa noite. Boa noite, Ana. Alexandre, sempre um privilégio para nós tê-lo aqui às sextas-feiras. A todos que nos acompanham, boa tarde, boa noite também. Eu só vou começar pela dissimulação do presidente brasileiro. O Lula foi impedido de concorrer nas eleições de 2018 porque ele estava preso, condenado por 3 instâncias da justiça brasileira num processo de corrupção. A Maria Corina Machado foi impedida por uma fraude da justiça comandada pelo ditador Nicolás Maduro. Feitas estes esclarecimentos, porque são coisas completamente diferentes, ele falar que ela estava chorando, não vale. Não vale porque é outra dissimulação do presidente Lula, que deve ter ficado hoje extremamente irritado, porque Maria Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Um detalhe,
se é que me permite aqui a forma que eu vou dizer, entre aspas, o prêmio Nobel deu um tapa na cara do Foro de São Paulo, do Lula, do Maduro, da esquerda latino-americana e também daquela farsa que é a esquerda europeia. Boa parte da esquerda europeia passa pano para essa coisa horrenda que existe aqui no continente chamada esquerda latino-americana. Esse é um fato. Basta ler livro de história e ver o que os jornais, por exemplo, de esquerda e as universidades de esquerda da Europa fazem ao analisar a América Latina. Com algumas exceções, porque parece que alguns estão abrindo os olhos. Mas isso é muito pouco. Não condenam para valer o regime, esse regime, a ditadura que existe no Brasil, em que se acabou com o devido processo legal, atropela-se a Constituição com uma frequência enorme. Mas para essa gente nada está acontecendo. O Nobel para Maria Corina Machado é um alento gigantesco. É um reconhecimento do mundo do que exatamente acontece na Venezuela há muito tempo, do trabalho que ela faz e do que acontece em vários outros países da América Latina, não somente na Venezuela. Basta ver o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso é um recado para o Brasil também. É um recado para o Supremo Tribunal Federal, é um recado para a Ordem dos Advogados do Brasil, é um recado para as universidades ou as faculdades de Direito do Brasil, é um recado para muito mais gente. O Prêmio Nobel da Paz, este é para comemorar e muito. Realmente uma escolha fantástica.